Aí, beleza. Ih, Breno, eu acabei com a sua brincadeira, que eu fiz uma parecida já, mas tudo bem. Tu fizesse Mas não mais são um. as mesmas coisas. Tá tudo certo. E foi, mas Dani. Chegou primeiro, minha filha. Vamos lá começar então? Mas eu não roubei a sua, eu fiz uma minha. Mas não é diferente. É diferente. Eu não tô conseguindo ver. Eu não tô conseguindo ver. Uai, não? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo ver agora. Vocês estão vendo a tela que eu tô compartilhando? Nós estamos. Nós estamos. Mas ela não tá em Olha, modo já pra visuais, todo mundo. tá? Agora sim. Ah, vocês estão me vendo, não, né? Sim. Sim. Numa Também. tela pequenininha. Também. Ah, que É que você, chique, você gente. fica numa tela menorzinha. Eu ainda tô aprendendo essas coisas. Todos Mas nós tudo bem. Todos nós estamos. É o novo normal. Já. Podemos? Exato. A gente já tem um bom número de pessoas aí. Muito bom. Ok, gente. A gente vai iniciar. É legal quando a gente vê o rosto de todo mundo aí, né? Mas tá bom, vamos. Quem depois puder ir liberando aí o rosto aí, é legal, né? Pra gente olhar. Aí, Ei, André. Isso aí. pra gente rever os irmãos, né? Rever a turma. A gente sente saudade do povo. Deixa os irmãos de Muito pijama bom. lá, Elias. Eduardo, Romualdo, A Ed, Kathleen, Edna, liga a câmera ali. A Cauã, Marta tá parada, não tá o parada. Arthur tá com a gente aí, a Giovana. A Giovana, na verdade, deve ser a família Cachorro. deles, né? O É. que fala, né? Família Fala. dele. Ana Lu e o Ed, O Mauli, Ana Lu. Dinaldo, Isso. o Ederson, o Edinaldo, aí Eduardo apareceu. Aí, Edu. Caraca, a Marta. tá com som hoje, não? Tá com som? QSL, positivo operante. Ó, e sim. Maravilha. Muito bem. E lá em cima a gente está com a Malu Humberto, eu, a Crisabela, a Michelle, o Anderson, a Sueli. Que A legal. Su, Daiane Sampaio, Daiane. Ah, é. A Marta também tá. Isso, né? Cauã, Dona Edna. Muito bom, gente. Legal, viu? A gente vai iniciar. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todo mundo, né, pela presença. Se chegar mais alguém aí, vocês já sabem da nossa regra, né? A nossa regra é que não tem regra. Então, assim, se você precisa sair um pouco, não tem problema. Se você quiser comer aí diante da tela, não tem problema, tá bom? Fica tranquilo. Sinta-se na sua casa, junto com a gente aqui, né? Então, essa é a nossa proposta aqui no nosso bate-papo. É assim, né? Bate-papo a gente conversa informal, né? Então, só para o Breno entender, Breno, a gente tem feito isso já há algum tempo. Todas as sextas-feiras tem sido bem bacana, a gente tem sido bem edificado mesmo. Já tivemos palavras diversas aqui, estudamos sobre várias coisas, vamos continuar estudando. Na semana que vem também a gente tem uma palestra muito boa com o pastor Marcos Davi, um pastor amigo meu lá de São José dos Campos. E hoje contigo aqui. Foi muito legal você poder ter aceitado estar com a gente aqui. Tenho certeza que vai ser bênção para todo mundo. O formato nosso é mais ou menos assim, ó. Você fala um tempo aí, né? A gente estima aí uns 30, 40 minutos, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, não uma regra isso, tá? Mais ou menos por aí. Aí você fala, a gente vai te ouvir, se você preferir. Eu sei que acho que você tem alguma coisa no começo aí que é pra gente interagir, beleza? Aí até entrar na Marlene e o Silvio ali também, né? E aí depois, no final... A diretora chegou, Marlene Matos. Aí no final a gente abre tudo para que todo mundo possa perguntar à vontade para você, né? Porque eu sei que você tem resposta para todas as perguntas. Oh, sim. Então essa preocupação a gente não tem. Mas para a gente é uma alegria, viu? Ter você com a gente aqui. Eu não sei muito bem como te apresentar, né? Eu acho que a Dani conhece você. Eu vou pedir para a Dani apresentar você assim com o pessoal, porque eu conheço você através da Dani, porque eu conheci através da MPC. E o seu trabalho, você falou num acampamento lá dos jovens da nossa igreja. Que foi inesquecível, nunca mais vou esquecer. Foi show. Eu fui de Wolverine. Foi. Olha, a Bela lembra. E aí a gente e conhecemos assim o ministério que você vem desenvolvendo, o trabalho que você tem feito pelo Brasil e pelo mundo, né? Como você acabou de dizer aí, os seus
países todos que visitou. Então, eu tenho certeza que vai ser bênção para nós. Só para você entender, Breno, uma coisa que a gente tem, que eu tenho como objetivo, eu estou na igreja desde janeiro, né? Então, eu cheguei há pouco tempo aqui. Então, uma das coisas que eu pretendo implantar na igreja é um ministério de gerações, que é um ministério que vai ligar desde o berçário, desde o bebê que nasce na igreja, até o ancião, tornando a igreja um ambiente seguro, relevante para toda a família, né? Para a gente ganhar todas as gerações e a gente criar um link, né? A partir de tudo, para que não aconteça aquele negócio assim, essa igreja é boa para os idosos, mas é ruim para os jovens. A igreja é boa para as crianças, mas não é muito bom com casais. Então a gente quer fazer uma coisa Não precisa entrar aí, não. tem uma continuidade, onde as pessoas que chegam de qualquer lugar, de outras igrejas, da geração do nascimento dos filhos da gente mesmo, né? Ou até mesmo os novos convertidos, as pessoas que a gente vai ganhando para Jesus, ou ainda que não tenhamos ganho elas para Jesus, o objetivo é que a gente possa interligar todas essas pessoas ao longo dos anos. Claro que isso, o próprio nome já diz, gerações. Então, isso é um trabalho para a vida toda na igreja, né? E ao passo de que a igreja vai ser um ambiente muito bom, né? Falar que a igreja é um ambiente seguro é uma palavra meio estranha, mas é um ambiente muito bom, muito agradável, muito de Deus, para que todos possam ficar firmes nele. Esse é o objetivo. E aí foi quando eu pensei nisso aí, né? E você até comentou que é o que você sempre trabalha aí com a MPC. Então foi bem legal essa proposta para a gente conversar hoje aqui. Tá bom, Breno? E quer falar alguma coisa sobre o Breno? E você conhece ele melhor do que a gente para fazer algum... Fazer um currículo dele aí. Fala, Dan. Então, gente, se eu for pegar um currículo do Breno, eu vou pegar um pergaminho bem grande, sabe? Eu vou começar. Mas eu só tenho 33 anos. Não, mas o Breno, assim, também eu conheci o Breno no ambiente da MPC, no ambiente da missão, mas eu sei que, eu não sei tudo sobre o Breno não, mas eu sei que é formado em teologia, vai lá, é pastor, fala muitas línguas, conhece muitos países, mas o Breno tem uma paixão muito grande pela juventude, né? Inclusive foi uma referência muito grande para mim, principalmente quando eu comecei, né? Pela forma de trabalho e pelo amor mesmo com a juventude, né? O Breno é capelão escolar também, e agora ele está trabalhando em Brasília, mas está em Campina Grande, mas ele está como pastor de jovens, né, Breno, em Brasília. E, enfim, é um cara assim que já tem uma bagagem muito grande do Ministério com Juventude, e que realmente é uma referência, né? Fora isso, gente, quando o Breno nasceu, eu ouvi o Marcelo falar isso uma vez, eu falei, gente, isso define o Breno. Quando o Breno nasceu, Deus estava lá, né? Dando os talentos para cada um. Então, passava Deus com a jarrinha, né? Colocava um pouquinho de dom e talento. Aí no Breno, acho que Deus tropeçou, a jarra caiu inteira, entendeu? Então, assim, ele é um cara muito talentoso. Canta, dança, compõe, faz teatro, palestra, né? E a gente aprende muito com ele. Mas eu acho que o principal, que eu já falei isso para ele, né? Que eu aprendo muito com a vida dele, né? Não é só com os dons e talentos, mas com a vida dele, né? Com o amor que ele tem pelas pessoas e a referência que ele se tornou, né? Para quem o conhece mais de perto. Então... hoje posso dizer que vocês estão em boas mãos. Ainda bem que eu falei antes, porque falar depois do Breno, gente, ia ser um problema. Nossa, eu fiquei até lisonjeado, fiquei até sem jeito. Vou até me esconder. Nós vamos orar nesse momento, tá bom? Para a gente iniciar. Ô, Débora, agora você aí, você está com a gente, eu sei que você não vai poder ficar até o final. Então, para a gente iniciar, né? Para a gente ter esse tempo aqui, super informal, mas eu tenho certeza que vai ser super abençoado e edificante para todos nós. Vamos orar? Maravilha. Deus, muito obrigada, Pai, por esse tempo. Muito obrigada pela vida do Breno, pela igreja, ó Pai, ali em São José dos Pinhais, por cada irmão aqui, ó Pai. Que a gente possa ter uma noite aqui abençoada, ó Pai. Que a gente possa, realmente o nosso coração possa ser movido pelo Senhor, que a gente possa aprender, que a gente possa compartilhar. E que o Senhor use poderosamente a vida do Breno, Pai, nesse momento. E cuidando da gente e também nos ensinando, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Breno, eu não sei se eu falei para você, mas São José, acho que eu falei, né? São José dos Pinhais, não sei se você conhece aqui, é uma cidade colada com Curitiba. Curitiba, com certeza, você conhece, né? Eu já estive num congresso aí da igreja luterana em São José dos Pinhares. É assim que se perfeito. fala? Isso. Tem é um acampamento, é meio que uma universidade grande que tem aí perto. Eu não lembro muito bem, mas faz um tempão já. Só para você saber, né? A gente está aqui a 15 minutos de Curitiba, entendeu? Tá bem coladinho aqui. Ah, entendi. Beleza, Breno, então é com você, viu? Deus abençoe e te use aí. Fique à vontade de som aqui. Você que manda, se você quiser interagir, pedir pro pessoal abrir, é com você agora, tá? Tá bom. Bom, galera, boa noite para todos. Eu fiquei muito feliz com o convite do Elias. Eu conheci o Elias lá em Itaquá. Não é? Se fala assim, Itaquá. E a gente teve um momento lá especial com um acampamento, depois... E tem uma história engraçada nesses dias. Dani estava me contando isso, eu não sabia. Eu sou muito emotivo, assim, em todos os sentidos também. Eu dou risada com tudo, mas também, quando alguma coisa me toca, eu choro. Até em filme eu choro, gente. Eu choro vendo o filme do Homem-Aranha, eu choro, porque Deus fala comigo no Homem-Aranha demais, sim, no Batman, Deus falou demais comigo no filme do Aquaman, por isso que eu botei o desenho do Aquaman aqui, foi maravilhoso o negócio. E eu choro no cinema, eu choro escutando música aí. Eu fui pregar uma vez na igreja do Elias, lá em Itaquá, aí eu comecei a chorar com a música que tava lá. Aí parece que o Elias ficou preocupado e perguntou para Dani, tá tudo ok com o Breno? Aí, Dani, porque ele é assim mesmo. Pois é, gente. Então, um prazer estar aqui com vocês. Aí o Elias pediu para eu falar aqui com vocês. A gente combinou um tema, que é essa questão da conexão de gerações. E vou compartilhar a tela aqui, fazer um compartilhamento de tela e vou fazer um joguinho com vocês, certo? Aqui eu acho que tem diversas gerações aqui representadas, mas eu vou trazer alguns objetos tecnológicos da minha geração, que é a geração X. Daqui a pouco eu explico mais ou menos essas diferenças de gerações. E eu queria que vocês respondessem essas perguntas desse quiz que eu fiz aqui, tá certo? Então, por isso, quando vocês quiserem interagir, podem tirar o microfone, deixar o microfone aberto para vocês dizerem se é a letra A, a letra B ou a letra C. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver. Bom, vocês estão vendo, né? Estão vendo aí? Sim. Sim? Então, vamos lá. Qual era o mínimo e o máximo de poses que um filme de máquina fotográfica poderia ter nessa época? 10 a 40, 12 a 36 ou 78 a 136? B. Letra B. B. Isso, letra B. Muito bem. Gente, vocês lembram? Letra B. Então, A Isabela Escolher não as tinha ideia. poses, senão perdia, né? A Isabela não fazia A ideia. Isabela só faltou me perguntar, pai, o grande no meio. Bom, Isabela, é o seguinte, Bela, antigamente a gente só podia tirar no máximo 36 fotos numa máquina e a gente não via, a gente revelava 30 dias depois quando tinha dinheiro, era mó perrengue, às vezes você saía com o olho vermelho, você ia todo ansioso para pegar o envelope lá, vocês lembram disso? Era dessa época aí, era bom demais, né? Então vamos ver o próximo, vamos ver. Como se chamava esse aparelho? Bela. Discman, Walkman ou Walking Dead? Walkman. Walkman. Walkman, eu acho. Walkman. Era um Walkman.
Walkman. Mas Meu é porque amigo. tem o no nome... Não, Formiga, é o Eu tô aparecendo? Senhor das Estrelas. Guardiões da Galáxia. Exata, Guardião das Galáxias. E eu lembro que era muito legal isso daí, porque você ostentava quando tinha. Eu tinha um vermelho da CCE. Você colocava aqui no cinto. Aí Olha você lá, Humberto, colocava, olha lá. aí você colocava a fita e a fita tinha dois lados, lado B. Quando acabava o lado A, que era mais ou menos umas 10 músicas no máximo, aí você virava pro lado B. E quando a música começava a ficar assim, ó, é porque a pilha estava fraca. Muito bem. Olha só, vamos lá. Próximo. Como se chamava isso? Negativas, positivas ou neutras? Negativas. Eram as negativas. A gente revelava foto com isso aí, ué. Então, vamos lá. Qual a relação mais importante entre esses dois objetos? Essa é a melhor de todas. A caneta escrevia na fita cassete, é a mais importante, hein? A caneta voltava a fita, ou a caneta tirava a fita do Walkman? Qual era? A, B ou C? Voltava a fita. Rebobinar a fita. Era B, tinha que voltar a fita com a caneta. Mas detalhe, tinha que ser a Bic, porque só a Bic tinha Encaixava, né? isso, senão não dá. Era feita sob medida ela. Era mesmo, era mesmo. Saberfix Bom, não dava. gente, depois de alugar um filme na locadora, você deveria devolver a fita como? Formatada, reinicializada ou rebobinada? Rebobinada. Senão cobrava taxa ainda. Bela, tu não é desse tempo. Ai, meu Deus. E você pagava multa, viu? Se deixasse Pagava para rebobinar. E se você deixasse o filme atrasado, você pagava multa. Nossa. Vamos lá. O que era isso? O primeiro pendrive, um disquete ou um LP? Disquete. Era um disquete. Primeiro pendrive. Disquete. Era um disquete. Olha o tamanho do pendrive. Isabela achou que era o primeiro pendrive. Não é? Você colocava isso no computador para gravar suas coisas, levar os trabalhos para a universidade. Nossa! Ai, 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 ai. Para que servia isso aqui, esses botões aí, ó? Para trocar a TV de canal, para controlar a temperatura ou para controlar o tempo do micro-ondas? Trocar a TV de canal. Trocar o canal da TV. Eu achava engraçado que fazia um barulho horrível. Quando você... Aqui Eu não na sou Paraíba... desse tempo, que legal. Não, outra coisa, tinha televisão que a gente tem que esperar esquentar para aparecer a imagem. E aquela que colocava um negócio colorido na frente, assim? Era para poder ter cor. Não, e esses botões eram engraçados, porque esses botões faziam muito barulho. Então, olha só, a Globo aqui em Campina Grande era no 3 e a TV Manchete era no 11. Aí você fazia... Quer chegar? Pá, 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 pá. E o mais legal de tudo... Não, e o mais coisa... É porque se sua mãe ou seu pai estivesse dormindo, você não podia trocar de canal, porque ia acordar eles, porque era um barulho gigante. Né? Bom, gente, é isso. Eu queria conversar com vocês hoje sobre os perfis das gerações. É bom que a gente entenda quais são as características assim dos seus avós, dos seus pais, as suas características, e você se encontrar nelas. Vocês vão ver que a gente tem sim diferenças comportamentais, culturais das gerações, né? E quando a gente entende as gerações de jovens, as gerações que vieram aí, a gente consegue se conectar com elas. Porque como é que a gente vai conseguir se comunicar com as pessoas se a gente não entende elas, né? Então, a partir desse princípio, eu gostaria de trazer para vocês aqui o perfil das gerações, certo? E eu acho que, né, vocês, assim,
já deve ter escutado sobre isso, né? Geração Baby Boomer, geração X, geração Y ou geração Milênio e geração Z. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, não já? Assim, então, para quem não ouviu, vai ser a primeira vez e é maravilhoso. E para quem ouviu, vai ser uma reciclagem, que se quiser colaborar também com algumas informações, fiquem à vontade. Então, vamos começar, certo? Eu gosto muito dessa frase de Walt Miller, que diz assim: quem está mais velho que 25 anos, entender a cultura jovem é como estudar sobre outro país, ao menos que você já viva nela para facilitar seu entendimento. Então, eu já dizia isso assim, que a cultura jovem é algo que é muito difícil de entender, a não ser que você viva nela. Agora, isso não é para nós que estamos vendo jovens. Os pais de vocês também, os avós de vocês também eram difíceis de entender a juventude seguinte. Quando um jovem... Eu gosto dessa frase, ela é bem-humorada, mas ela é interessante. Quando um jovem completa 12 anos, deveríamos jogá-lo num poço. Aos 16, fechar esse poço. Terrível, né? Então, a gente vai ver aqui que as forças existem, de acordo com sociólogos, de acordo com historiadores, o que definiram as gerações foram duas coisas: a mídia e as relações, e os relacionamentos. Então, duas coisas definem, são componentes que definiram as gerações. Primeiro, a mídia, né? A mídia, quando eu falo, não é só computador. A mídia, quando eu falo, é rádio, é radiola, é televisão, é cinema, esses tipos de coisas, assim, que definiram as gerações. E também a forma como as pessoas se relacionam, né? Tanto as amizades, como as famílias e etc. Então, vamos conhecer algumas das gerações, tá certo? Em primeiro lugar, vamos pensar lá atrás, na queda, né? Quando o homem pecou contra Deus, ele se separou de Deus, então ele meio que gritou o grito da independência. Eu sou independente, eu não preciso de Deus, eu não quero Deus, então vou ficar longe de Deus, eu não preciso de Deus. Então, a gente sabe muito bem que hoje todos nós sofremos essa tentação de sempre querermos estar afastados de Deus. Mas essa é uma característica que segue todas as gerações. Todo mundo, preste atenção, eu, você, seus filhos, seus pais, eles já quiseram ser donos das suas próprias vidas. Não é verdade? Preste atenção em você. Você não já teve um dia que disse assim: eu queria mandar em mim, não é? Seus filhos também passam por isso, seus netos passam por isso, seus avós passaram por isso, seus bisavós, tataravós, todo mundo abraçou essa consequência da queda, que é querer ser independente e não precisar dar satisfação às pessoas, servir a ninguém. Eu quero servir a mim mesmo, mas na verdade a gente acaba ficando escravo de outras coisas, mas não é sobre isso que eu quero falar. Então, eu só quero dizer para vocês que sempre esteve em nosso comportamento, sempre esteve em nossa vontade sermos pessoas independentes, que a gente não tivesse nada para prestar contas e que a gente fosse dono de nossas vidas. Dono de nossas vidas. Porém, isso criou um buraco muito grande no coração da humanidade, porque ela é uma humanidade carente. Ao mesmo tempo que a humanidade quer ser independente, ela é uma humanidade carente, que ela precisa de alguém que a complete. E por isso que a gente viu, durante toda a história, as pessoas procurando em poder, sexo, e em dinheiro e em riquezas, algo para completar. Então, na verdade, é uma coisa bem paradoxal. Ao mesmo tempo que as pessoas querem ser independentes, elas são carentes, porque elas tá faltando alguma coisa. Então, todo mundo que se separou de Deus tem essa luta interna. Eu quero ser dono da minha vida, mas ao mesmo tempo são pessoas super carentes, que estão precisando de pessoas ou de coisas que a completem. Então, eu queria que a gente pensasse nisso aqui, nessa característica tão forte das pessoas.
de querer ser independente e, ao mesmo tempo, são carentes. E é por causa disso que a gente vai entender as gerações, tá bom? Então, vamos lá. Somente depois da Segunda Guerra Mundial surgiu essa questão de começar a dar nome às gerações, especialmente porque começou-se uma cultura diferente depois da Segunda Guerra Mundial, que definia como é que o jovem era. Porque é o seguinte, antes da Segunda Guerra Mundial, sempre houve jovem, claro, desde a queda da criação até a Segunda Guerra Mundial, sempre houve jovem. Porém, a cultura jovem, a cultura específica do seu jeito de vestir, das coisas que você escuta, do seu comportamento, você só vê isso depois da Segunda Guerra Mundial muito forte. Alguém aqui já assistiu a série N do Netflix? N com E? Você viu, né, Malu? Eu já. Eu também. Bom, se você prestar atenção, olha só, aquele estilo de vida de N, que era ali no começo do século XX, era muito engraçado, porque lembra de Gilbert, que era o namoradinho dela? Pois é. O Gilbert, ele era adolescente, mas já trabalhava, ele tinha uma fazenda. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, e até um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial também, o que acontece? O jovem, ele não tinha tempo de ser jovem. Ele só era jovem, mas assim, tipo, já ia trabalhar muito cedo, já casava muito cedo. E isso você sabe muito bem que os seus avós e alguns pais de vocês casaram muito cedo, não foi? Trabalharam muito, começaram a trabalhar muito cedo. Então, aquele tempo de curtir a vida, de ser independente, de conhecer várias meninas, e de experimentar cursos universitários, não existia isso. Não existia. Então, hoje em dia, a gente percebe que os nossos avós, os nossos pais vieram de uma cultura onde, de um jeito jovem de ser, onde a gente sabe que as coisas podem começar, a gente tem que ter responsabilidade mais cedo, a gente tem que obedecer ao pai e à mãe, tudo que o pai e a mãe falar, porque era a cultura deles assim, certo? Então aí vocês, que às vezes reclamam do vovô e da vovó, e de algum pai que é cabeça dura, mas não se preocupe, porque era assim o jeito de pensar. Só depois da Segunda Guerra Mundial, lá no final da década de 40, é que a gente começa a ver que os jovens daquela época começaram a ter outra mentalidade. Por quê? Porque eles estavam muito decepcionados com com seus governantes e com seus pais. Então, essa juventude pós-guerra, ela foi uma juventude que começou a também gritar o seu grito de independência dos pais. Eles quebraram com essa hierarquia. Então, por isso que eles tinham o seu jeito de vestir, por isso que eles tinham sua música. Aí veio os Beatles, Elvis Presley, aí veio aqui no Brasil a Jovem Guarda, Roberto Carlos e Vanderleia, ditando esse jeito jovem de ser. Porém, esse jeito jovem de ser pós-guerra, ele ainda era um jeito jovem de ser que tinha muitos princípios fundamentados. Como, por exemplo, apesar deles quererem ter essa independência, já tinha um jeito de vestir, as meninas com cabelo amarrado para trás, saia de bolinha, os meninos com jaqueta de couro, com gel no cabelo, apesar de ter todo esse estilo, foi uma geração que ainda conservava algumas coisas interessantes, que era a família muito grande e só o pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa para cuidar dos filhos. Então, essa era a geração pós-guerra, é uma geração que queria independência, queria estudar na universidade. Começou os grandes festivais de música. Em 69 teve o Woodstock, que teve aquela filosofia de não fazer guerra, mas fazer amor e termos paz mundial. Então começou-se
a Segunda Guerra Mundial começou a formatar esse jeito jovem de ser. Porém, a família ainda era muito grande e o pai era o único que saía para trabalhar. Nessa época, foi onde surgiu a cultura jovem, mas mesmo assim houve uma quebra de hierarquia, os jovens começaram a pensar mais neles, tinha rádios onde eles escutavam suas músicas, começou-se o cinema, faziam compras em mercados na rua, tinha aquelas lanchonetes para os jovens e começou-se, depois da Segunda Guerra Mundial, a filosofia entre os jovens, especialmente ali na década de 60, a questão do sexo sem compromisso. Mas mesmo assim, as pessoas, você percebia que era uma época em que as pessoas levavam muito a sério os relacionamentos, os namoros. Então, olha só, quem nasceu aí entre a década de 50 e a década de 60 é baby boomer. Então, tem alguém aí que é baby boomer? Então, entre a década de 50 e 60, quem nasceu nessa época aí, nasceu na fase do baby boomer, que é a fase que começou-se a criar essa questão da juventude, da cultura jovem. E o mais legal disso tudo também é que a gente percebia que o jovem começou a ter outras opções de trabalho. Não era só ir para o exército e fazer as coisas que o pai fazia, mas eles tinham outras opções de trabalho. Porém, eles escutavam muito bem o que os pais diziam. Se o pai dizia assim, você tem que fazer medicina ou engenharia ou direito, você tinha que fazer. Então, era uma época que, por mais que o jovem tenha criado um pouco de autonomia, ele ainda obedecia o que o pai e a mãe diziam sobre a carreira deles. E a família era grande, só tinha um radinho e o pai saía para trabalhar. Então, beleza. Então, talvez, se o seu pai ou se o seu avô nasceu aí nessa época de 50, na época de 60, ele ainda é uma pessoa que entende que casamentos não podem acabar. Eles ainda são pessoas que entendem que tem que a família legal é a família que fica ao redor da mesa, que o filho feliz é o filho que faz o que o pai diz que ele tem que fazer. Então, por isso, gente, nessa guerra de gerações, entenda o seu vovô e entenda seu papai. Porque eles são dessa época que entende que família feliz é uma família grande ao redor da mesa, que o menino feliz é aquele que faz o que o pai manda fazer em relação aos compromissos, em relação às profissões e etc. Tá certo? E que, de certa forma, eles não estão errados não, né, gente? Eles não estão errados de jeito nenhum. Esses princípios eram bem legais. Porém, o problema é porque ainda naquela época do baby boomer não se havia diálogo, né? Muito diálogo. O jovem queria esse momento de diálogo, mas não havia diálogo porque era o que o pai mandou e o que a mãe mandou e acabou. Certo? Então, beleza. Então, algumas coisas foram muito positivas na época do baby boom e outras coisas eram negativas, mas isso aí não tem como ter uma geração perfeita, vocês vão ver isso, não existe geração perfeita, porque, por isso, olha aí, essa geração desse menino aí que está com a Sueli, é a geração alfa. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Então, gente, não tem como dizer que existe uma geração perfeita. Por quê? Por isso que eu comecei essa conversa com vocês falando da queda. Certo? Da queda. Porque depois da queda, todo mundo é pecador, todo mundo quer ser independente, ao mesmo tempo todo mundo é carente. E fica nessa briga. Né? Bom, depois dos baby boomers, tem a geração X. Quem é a geração X? A geração X é todo mundo que nasceu na década de 70, mais ou menos ali na década de 70, e teve a sua infância na década de 80. Hoje, a geração X são os quarentões. São os quarentões, né? Ou as quarentonas. Aqui nesse grupo aqui de Zoom, tem geração X aí, gente? Os cinquentões, né? É. Os quarentões e os que estão, assim, começando os cinquentões. Começando os cinquentões, a geração X.
porque eles nasceram na década de 70 e eles eram... Para você lembrar, é só lembrar de X de Xuxa, porque Xuxa foi o ícone da geração X aqui no Brasil, na década de 80. Olha, nós não gostamos dessa história de quarentões, hein? Não gostei. Porque lembrou quarentena. Não por isso, nem passou a história de quarentena, mas fez a gente, como é que fala? Deu crise existencial. Porque alguém já tá achando assim, eita, meu Deus, eu acho que eu envelheci. Então, galera, quem nasceu na década de 70 e cresceu na década de 80 foram essa geração X, né? A infância da década de 80, desculpem aí as outras gerações, mas tem muita gente que diz que quem teve a sua infância e adolescência na década de 80 foi a melhor década de todas. Em relação à cultura, em relação à música, em relação à diversão. Você sabe por quê? Porque o menino e a menina da década de 80 era um menino e uma menina que experimentou a tecnologia chegar, porque as televisões entraram em todas as casas brasileiras, as radiolas com os discos de vinil entraram em todas as casas brasileiras, os videogames entraram nas casas brasileiras, aquele Atari, lembra, Elias, do Atari? Atari. O Odyssey. A gente vivenciou o boom da tecnologia naquela época, mas ao mesmo tempo, a criançada da década de 80 brincava na rua. A gente brincava de bicicleta, de bola, a gente chegava em casa com o tampão do dedo, do dedão do pé todo estourado. A gente tinha uma turma gigante na nossa rua, tinha segurança e tudo mais. Então, a geração X dizem que foi a geração, a infância mais divertida, mais legal que teve. E uma outra coisa legal também da geração X, interessante, algo muito interessante que aconteceu na geração X, foi que não só a mãe, o pai saía para trabalhar, a mãe também saiu para trabalhar. Então, a gente vê as mães saindo para trabalhar e os filhos ficando em casa, ou com uma babá, ou com uma televisão. Por isso que nós somos criados pelas novelas brasileiras, pelo Balão Mágico, pela Xuxa, e essa galera assim. Então, essa geração X, ela foi uma geração que aprendeu a reivindicar o que ela quer. Então, a geração X, ela foi uma geração que passou a vida inteira vendo um comercial de televisão da Garoto, dizendo assim, compre batom, seu filho merece batom. Enquanto o pai e a mãe saíam para trabalhar, o filho era doutrinado na frente da televisão a reivindicar o que ele queria. Por isso que a geração X produziu jovens que queriam fazer a sua faculdade, que queriam ir atrás do seu curso. Aí começou um pouquinho de briga de geração. Mas o seu pai quer que você seja médico. Mas Deus me chamou para ser pastor. Sabe? Mas eu quero ser cantor. Então começou aí umas brigas, começou as primeiras brigas de geração, conflitos de geração, dos baby boomers com a geração X. Porque nós fomos doutrinados a reivindicar o que a gente quer. Não é? E a geração X, ela foi uma geração que, além de ver as rádios, a TV entrando em todas as casas, ela viu o computador chegar. Aquela coisa grandona, branca. Viu o computador chegar, os cinemas, e viu também uma coisa chamada supermercado chegar. A geração X viu o supermercado chegar. Era uma diversão para mim fazer as compras com minha mãe no supermercado. Porque quando eu chegava lá, o que é que eu via na prateleira do supermercado, todo iluminado? O batom. Compre batom, seu filho merece batom. Mãe, compra batom para mim. Não vou comprar. Aí o que é que o filho fazia? Começou a famosa birra. Porque ele via na televisão que alguém só era feliz se tivesse aquilo.
Então ele ia para o supermercado, via aquilo, então ele queria. Então começou-se essa questão das discotecas muito forte, os clubes, o consumismo e o namoro deixou de ser apenas um namoro e agora os contatos físicos começou a receber, pelo menos aqui no Brasil, um nome muito interessante chamado fica. Então os meninos e as meninas não tinham mais compromissos em namorar, mas de ficar. Começou ali na década de 90 já, muito forte esse negócio do fica. Eu não preciso namorar aquela pessoa que eu estou tendo um carinho, só vou ficar com ela, né? E a geração X era assim, ela teve esse boom da tecnologia, da televisão chegando, e ao mesmo tempo a mãe saindo para trabalhar. Então, se você tem um pai hoje, que ele tem 40 anos de idade, ou que ele tem 45 de idade, ou está com 50 e poucos anos de idade, né? Ele é uma pessoa que ralou muito na vida para chegar onde está, que foi estudar bastante e que ele cobra demais isso de você, do jovem. Olha, você tem que fazer isso, tem que estudar, porque o seu pai, sua mãe não tem o que você tem hoje, né? Hoje você consegue, hoje você tem o que quer, mas seu pai e sua mãe viveu uma vida de muita luta, que eu tive que ir atrás, comecei a estudar cedo e tudo mais, esse tipo de coisa. Então, ao mesmo tempo que foi uma juventude muito feliz, mas foi uma juventude que decidiu a sua vida, mais do que a geração Baby Boomer. E por isso que ela cobra tanto dos seus filhos, que eles têm que ser vencedores também. O meu pai dizia muito para mim, meu pai dizia assim, seu pai não teve nada e conseguiu. Você teve tudo na vida, aí você tem a maior obrigação de conseguir, né? Então, assim, a gente tinha esses conflitos, assim, mas ao mesmo tempo a gente entende que é uma geração que nos deu muita... Eles têm o foco do trabalho, o foco do sucesso profissional, que não é só você dar alimento para a sua família, mas é você dar o melhor para os seus filhos. Então, eles vieram com esse conceito. Depois da geração X, a gente viu a geração Y chegando. A geração Y... Oi? Deixa eu só fazer uma rápida colocação aqui, ó. Os anos 80 nos deram Star Wars, Indiana Jones e De Volta para o Futuro. Os melhores filmes de todos os tempos. Então... Ô, pastor, esqueceu do ET. Ah, é? ET, minha o ET é clássico, né? Clássico, sem dúvida. Classiquíssimo. Esse é clássico. Você fala assim, em trilogias, né? Eternizadas. Exatamente. Bom, gente, a geração... as mulheres dessa época, eu vou lembrar de uma coisa interessante. As sandálias Melissa. Ah, é. As sandálias Melissa. Os homens usavam conga. Ai, sandália Melissa. Que chute. O Ed mandou perguntar se vocês conhecem o chinesinho. Chinesinho? O chinesinho foi o substituto do conga, vamos dizer assim. Buscava ali no Paraguai. Eu não conheci chinesinho. Também não conhecia, não. Ele era bem parecido com o conga, mas era mais colorido. Bom, então, Malu, gente... tá quietinha. Então chegou a geração Y. A geração Y são os jovens de hoje. É a galerinha com assim, seus 30 anos, mais 20, no finalzinho dos 20 anos, 20 e poucos anos. Assim, essa geração Y. Essa geração que nasceu para conhecer a internet, né? Então é a geração que viu a internet chegar, a música ainda estava muito forte, TV muito forte, e em vez de supermercados surgiram os shopping centers, os mega shows e a cultura do descartável. Eu só fico com alguma coisa se ela for boa para mim. Se não for, eu descarto. Por isso que a geração chamada milênio também é a geração do prazer. Enquanto que os boomers trabalhavam para colocar comida na mesa, e a geração X
escolheu sua profissão para dar mais conforto aos seus filhos, a geração Y quer trabalhar por prazer. Eles querem fazer o que gostam. Eles querem só fazer o que dá prazer. Não é simplesmente botar uma comida ou dar um conforto. Eles querem trabalhar na hora que quiserem, eles querem trabalhar do jeito que eles quiserem, mas que deem prazer. E por isso que a geração Baby Boomer e geração X era uma geração que respeitava muito os professores. A gente respeitava muito. O professor, quando falava uma coisa, a gente abaixava a cabeça. Já a geração Y, farta dessas coisas que veio do meu pai dizendo assim, que eu preciso fazer aquilo, eu preciso vencer na vida. O meu avô disse que eu trabalhava para botar comida na mesa. A geração Y disse, eu vou fazer o que eu gosto. Vou fazer o que eu gosto. E começou certas atitudes, como desrespeitar professor, não querer saber de professor. E os pais também protegeu eles um pouco, porque eles não queriam que esses meninos passassem pelo que eles passaram. E assim vai. Bom, uma das coisas que aconteceu na geração Y foi que essa galerinha nasceu ali na década de 80 e também na década de 90 e tiveram a sua infância ou sua juventude nos anos 2000. Né? Geralmente, a sua juventude nos anos 2000. E essa é uma geração que viu o número de divórcios e separações crescerem muito. Então, as leis brasileiras e as leis de outros países facilitaram muito a questão do divórcio. A gente sabe que sabemos que existem muitos divórcios que a gente entende que foi necessário por causa de violência doméstica, traição e etc. Isso não vou comentar. Mas a geração Y foi uma geração que viu muitos divórcios acontecerem. Eu lembro que quando eu era aluno, quando eu era da escola, o Fundamental 1, eu era um menino, eu não conhecia um coleguinha meu que era filho de pais divorciados. Era uma coisa, eu nunca me lembro, eu nunca lembrei de ter conhecido um amigo meu de escola que era filho de pais divorciados. Hoje eu trabalho em escolas e eu vejo que assim, metade da turma são filhos de pais separados. Então a gente percebe que a geração Y, ela colheu o que a geração Baby Boom e a geração X plantaram. Porque eles queriam liberdade sexual, eles queriam liberdade para se relacionar do jeito que eles quiserem, com fica, com namoro, liberdade sexual e etc. Então a gente vê que a geração Y colheu o que as gerações anteriores plantaram. Dessa questão de, vamos ter relações sem ter compromisso. Porque antigamente era muito pesado isso. Então, vamos ter relações de compromisso. Então, a mídia, as músicas ajudaram a eles terem esse tipo de comportamento. E, claro, também a nossa herança da queda, que fez a gente ser sempre pessoas que quer ter independência. Então, a gente viu muito isso. Então, os filhos dessa geração Y, os filhos desses... É o que a gente chama de geração Z. É a geração que são os nossos pré-adolescentes, adolescentes e pré-adolescentes de hoje. Né? A galerinha com 14, 13, 12, 11 anos. É uma galerinha que tem tudo na palma da mão. Tudo isso que as outras gerações conquistaram, shopping center, cinema, música, sexualidade, diversão, tudo está na palma da mão, que é um celular. Essa geração Z está conhecendo isso. E é a geração que aprendeu a estudar e a trabalhar sem ter horário. Pode trabalhar de madrugada, porque ele pode trabalhar em casa. Ele pode estudar na hora que ele quiser, porque está tudo na internet. Então, eles têm uma fonte de informações. Então, depois da geração Z, a gente vai ver que são as crianças de hoje, que é a geração alfa. A geração alfa ainda está em estudo, tá? A gente ainda está vendo assim, os comportamentos, o que é que vai. Então, a gente vê que teve muitas coisas interessantes que as nossas gerações anteriores conquistaram, mas tem muitas coisas hoje que a gente está sofrendo por causa de coisas... Porque o homem pecou, ele está distante de Deus,
Então a gente entende que tem muitas coisas que a gente conquistou nas gerações passadas que apenas complicou os nossos relacionamentos de hoje. Então, para você ter uma ideia, deixa eu mostrar esse gráfico aqui para vocês. Ó. Aqui são as 4 gerações. Baby Boomer, X, Y e Z. Na época do Baby Boomer, a família era muito presente, certo? Ó, porém, a informação era muito pouca. Só tinha uma rádio ou uma televisão na praça da cidade. Então, família muito presente, pouca informação. E hoje, como é que tá a gente? Família pouco presente e muita informação. Agora a gente dá para entender porque existem tantos conflitos de gerações, porque existe tanta ansiedade nos jovens hoje, porque nós sempre fomos carentes. Aqui a gente era carente de informação, mas a família estava muito perto. Aqui a gente é carente de família, mas a informação está muito perto. Então, dessa maneira, a gente já começa a entender como é que a gente pode conviver melhor com as outras gerações. Então, se eu sou um adolescente, eu preciso entender, se eu sou um adolescente da geração Z, eu preciso entender que os meus pais e os meus avós precisam da minha o quê? Presença. Olha só, se eu sou adolescente ou se eu sou jovem, eu preciso entender que meus pais e meus avós precisam da minha presença. Por isso, jovens, crianças, adolescentes, não fiquem chateados. Se simplesmente o seu pai disser assim, vem andar comigo, vamos aqui no meu carro. Vai para onde, pai? Não interessa, vá, fica com ele. Fica com ele. Sabe? Precisa de presença. Certo? E a gente entende que pais e avós, o que essa geração hoje em dia precisa, além de presença maior para supervisionar, eles precisam que vocês expliquem as coisas, as razões das coisas. Então, hoje, o jovem adolescente é um jovem que questiona demais. E a gente precisa sempre estar com eles e conversar com eles. Porque eles precisam de informação. Se eles não conseguirem a informação com vocês, eles vão procurar nas redes sociais. Então, resumindo tudo, o que a gente vê nesse gráfico aqui é que as crianças e adolescentes entendem que o que é importante para os pais e avós é a presença, é estar junto. Às vezes fica até calado, mas fica junto, certo? E o que é importante para as gerações dos jovens e crianças é que você fale, que você dialogue, que você esclareça as coisas. Porque eles são muito inteligentes. Dizem hoje que a geração mais inteligente de todos os tempos é a nossa geração. Porque eles falam inglês, falam francês, eles viajam, eles têm tudo na palma da mão, né? Então, esse equilíbrio a gente vai encontrando com o tempo, certo? Bom, e claro, certo? Olha só, papai e vovô valorizam presença. Jovens adolescentes valorizam informação. Porém, os dois são carentes. Como assim? Os jovens e adolescentes são carentes de presença e os nossos queridos papais e vovôs são carentes de informação. Então, o equilíbrio está nisso. O equilíbrio está. Crianças e adolescentes estejam perto dos seus pais, certo? E avisem para eles as coisas. Deixem eles informados, porque eles precisam saber da sua vida. Eles são carentes de informação do que você está fazendo. Papais e vovôs, expliquem sempre as coisas para os seus filhos e netos. Não deixem eles com ponto de interrogação, porque eles acham muito importante a informação. E outra coisa,
nunca se esqueçam de supervisioná-los. Isso é muito interessante também, né? Então, isso acontece com o diálogo, tá certo? Então, gente, é isso que eu queria falar sobre a questão das gerações. E se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, e eu sei que é um assunto muito vasto, tem muita coisa para mostrar. A gente pode até em outros momentos ter momentos assim, mas é isso. Beleza, Breno, beleza. Eu vou abrir aí para o pessoal comentar, perguntar à vontade aí, se vocês quiserem abrir os seus microfones aí. Adorei essa família aí do sofá. Todo mundo junto, os 4 aí. Parece que tem umas 2 gerações aí. Tem a Y e a X aí. Stachowski. Giovana sempre me corrige. Aí, filho. Stachowski. Stachowski. Agora acertou. Ó, daquele quiz lá eu só errei uma, tá? Só errei uma do quiz. Pra provar que Alan Júnior é cultura, entendeu? Ô, Breno, eu vou abrir aqui para liberar para o pessoal perguntar, comentar à vontade aí. Eu só queria fazer um comentário. Eu estava ouvindo hoje uma pregação poderosa do Ricardo Agreste, não sei se você conhece ele. Sim. Este é pastor da Chácara Primavera, que é a igreja presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas. Para mim, na minha concepção, é o melhor pregador do Brasil, na minha opinião, né? É o Ricardo Agreste. E ele fala uma coisa muito interessante numa mensagem, eu estava lendo hoje, ouvindo ele hoje no podcast, e ele disse o seguinte, que hoje, aí não são as gerações, somos todos nós, né? Hoje nós estamos todo mundo atrás do novo. Então, a gente quer o novo. Então, a gente não fica olhando coisas que já passaram, a gente quer olhar sempre o novo. Então, o defeito disso é que nós temos uma assimilação, né? E aí, pensando nessa questão da informação e como isso vai abranger tantas outras áreas, né? Nós acabamos tendo uma assimilação de muita coisa, aliás, nós vemos muita coisa, mas assimilamos pouca coisa. Então, o que tem acontecido, às vezes, é que tem sido desprezado, eu não vou nem dizer o antigo, né? Desprezado o aprendizado de longo tempo em troca do novo e imediato. Então, isso, no meu ponto de vista, também tem sido um problema que a gente precisa lidar com isso aí, né? Porque hoje alguém lançou uma coisa nova. Qualquer coisa, pode imaginar o que você quiser. Então, eu já vou lá em cima, eu quero saber, quero ver como faz, quero ouvir, quero ter essa opinião, quero tomar conhecimento. Ao passo que nem tudo deve ser assim, né? Há muita coisa que são fundamentais e que precisam ser gravadas para a gente para sempre, né? Exato. Exatamente. E hoje a gente sabe que as gerações mais antigas, como eu mesmo, como meu pai, meus avós, eles entendiam o compasso do tempo, que as coisas tinham o tempo certo para acontecer. Mas hoje, como a juventude tem muita informação, então elas querem pegar tudo rápido e Isso mesmo. era como antigamente só tinha uma marca de leite. Você chegava no mercadinho, pegava o leite. Hoje é semi-desnatado, é com glúten, sem glúten, não sei, glúten não, sei lá, lactose, zero lactose, não sei o que, e tal lá, que parmalat, da vaca, da cabra. Aí você fica angustiado, porque é muita... Escolher hoje é muita coisa. É verdade. Sabe? E eu sou obrigado a fazer isso rápido, né? Porque tudo é rápido. Então, assim, é muito angustiante. Imagina hoje um jovem quando vai escolher sua carreira da universidade, há tantas opções que ele tem, assim, engenharia sanitária, engenharia florestal, engenharia não sei de quê, medicina, físico, marketing televisivo, teatro, cinema.
É angustiante, entendeu? Por isso que hoje o jovem precisa muito de conversar, de escutar as experiências dos pais, de que tudo tem tempo, tal, não sei o quê. E os jovens precisam ficar mais pertinho dos pais também, porque é muito importante para os pais e os avós essa coisa de estar junto. Então, quando a gente entende esse equilíbrio, as gerações se comunicam melhor. E o que está faltando em uma é completado pelo que a outra pode oferecer. É verdade, inclusive, Breno, quando você falava, eu estava pensando numa coisa. Ainda bem, graças a Deus, que a gente ainda vê no meio cristão famílias em que os adolescentes ainda ouvem os pais, Uhum. ainda buscam Eu orientação não sei, eu dos tenho pais, a seguinte né? percepção que é, é realmente angustiante, porque a gente que está nessa, né, com a idade mais, um pouco mais avançada, a gente sente que talvez não vá conseguir acompanhar tudo Isso, que a está gente tem essa acontecendo ou sensação. acompanhar o que os jovens estão, né, aprendendo e que realmente a gente não vai acompanhar. E isso traz muita angústia em vários sentidos, no sentido profissional, no sentido familiar, no Isso sentido mesmo. pessoal, né? Então, esse desespero acaba levando onde eu vou estar inserido. Eu não vou estar sendo excluído. Como que vai ser, né? Vem um sentimento de solidão também. E acho que isso é muito que já os idosos sentem, né? A solidão, né? Por ver essa correria toda, a gente não está, né, dando atenção, né? E às vezes eu fico angustiada e falo, não, realmente o meu único socorro é o Senhor. Então, ter essa certeza é fundamental na nossa vida. E às vezes parece que eu não tenho essa certeza. Eu falei, meu Deus, por que eu tô tão angustiada? Se o meu socorro, o meu refúgio, o meu tudo é o Senhor, né? Porque no final de tudo, né? É exatamente. Tá tudo muito rápido, né? É exatamente então, isso que a consciência e a percepção e realmente saber onde nós estamos, quem nós somos, é muito importante, né? E de quem nós dependemos, porque senão a gente entra nessa espiral que é uma loucura. É muita coisa, tudo tá indo muito rápido. Né? Cris, acho que você ia terminar de falar, né? Só deixa eu terminar um pouquinho. Que eu sinto. Às vezes me dá muita angústia e solidão. Eu acho o que a Nalu não raciocínio tá que eu estava tendo. Na verdade, o que ela falou é exatamente. Sei lá se eu falei dentro do tema. É mais ou menos o que eu ia dizer. No meio, essa questão de Deus, da importância de Deus. Gente, eu tô precisando comer. Acho que está tendo um problema. Essa importância de Deus no. E como faz a diferença? A gente tem conflito, sim. Nós temos problemas, sim. Mas eu percebo, assim, pelo o que eu vejo em volta de mim, que o fato da gente ter Deus, da gente buscar Deus e Deus ser o centro da nossa vida, como isso, de uma certa forma, nos facilita. Porque eu vejo, por exemplo, a Isabela, muitas vezes ela falava para mim assim, hoje ela quase não vai mais, porque ela está assim, fazendo pré-vestibular, ela está aqui, o convívio dela é mais com pessoas da igreja. Mas a Isabela, lá em Itaquá, ela ia muito na casa de amigas que não era da igreja, que eram meninas da escola. E ela dizia para mim, mãe, o relacionamento deles, pai e filhos, é péssimo.
Ela falava, meu Deus, mãe, é horrível. E ela vinha com esse terror, sabe? E ela trazia para a gente essa realidade. Ela sabe disso. E muitas vezes eu dizia assim para ela, tá vendo, Isabela? Que bênção ter um lar cristão, que bênção ter um lar onde Jesus é o centro da nossa vida, mesmo com todas as dificuldades e as lutas das gerações que nós vamos ter, claro, como você disse, mas mesmo assim, há uma harmonia, né? E a gente consegue, de uma certa forma, fazer com que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas e naturais, né? Então, Jesus precisa realmente ser o centro da nossa família nessa e qualquer geração. E se você prestar atenção, eu acho que a gente está indo numa linha de pensamento muito interessante. Porque se você prestar atenção, quando a gente tem uma vida centrada no relacionamento com Deus, com Jesus, esse equilíbrio acontece. Sim. Realmente, a gente vai ter conflitos, porque nós somos humanos, a gente tem nossas diferenças e tudo mais. Mas veja só, qual é a instrução de Salomão para os pais, né? Instrui os teus filhos para que, mesmo que cresçam, não se desviem dos meus caminhos. Então, olha só, Salomão está dizendo o que a juventude precisa, de informação, instrução, né? Fale com seus filhos, né? E em Efésios a gente vê o outro lado, quando diz assim, filhos, honra teu pai e tua mãe. Não tem coisa mais interessante para um pai e uma mãe ser honrado do que um filho que diz assim, pai, mãe, vou ficar do seu lado hoje. Vou ficar do seu lado. Tá precisando de alguma coisa? Tô aqui para você, sabe? Então é justamente isso. As gerações, elas sofreram todas as consequências de outras gerações que pecaram contra Deus. E a gente só consegue resolver tudo isso com a nossa vida diante de Deus e com o Senhor Jesus sendo nosso Senhor, porque a gente percebe que os seus mandamentos e as suas instruções promovem o equilíbrio das gerações. Alguém ia falar? Mais alguém aí quer comentar alguma coisa, perguntar? Ô Breno, deixa eu te perguntar. Você acha que, assim, você que está lá na escola pública, trabalhando... Aliás, não sei se a sua escola é pública, acho que não, né? Mas enfim. Eu voluntariamente eu vou na escola pública, mas não é o meu trabalho, assim, tipo, diário, não. Uhum. Você acha que a escola, então, de um modo geral, e tudo que a gente falou aqui sobre igreja e tudo, você acha que a igreja, olhando para a juventude, você que está lá no fronte de batalha, né, com eles ali o tempo todo, estou falando da juventude não cristã, né? E como você também participa de uma igreja lá, a sua igreja também tem juventude cristã, jovens, adolescentes. Você acha que essa liga aí, desde a infância até a ligação com os pais, a igreja, no seu ponto de vista, assim, na sua visão, assim, geral, você acha que a igreja tem cumprido um bom papel? O que você acha? Eu tenho visto os dois lados, né? Eu percebo que meninos que cresceram dentro da igreja e que eles estão na escola pública ou particular, eles têm um senso de ética muito maior. Eles sabem se arrepender mais, porque eles continuam podem errar alguma coisa aqui e ali. Mas eu percebo que eles têm um senso de ética, de arrependimento, de diálogo. Eles têm talentos bem diferentes dos seus colegas, assim, talentos não diferentes, mas talentos aguçados. A gente vê que menino que cresce em igreja, menina que cresce com seus pais cristãos, que eles vão para a escola dominical, são adolescentes que interpretam melhor textos, que falam melhor em público, que eles têm um potencial de liderança maior e na parte comportamental, eles são pessoas realmente que são mais éticas. Eles têm uma diferença.
Mas eu vejo também um outro lado também. Existe, eu costumo dizer para algumas pessoas que uma frase, ela é esquisita, mas assim, olha, quando um menino e uma menina é crente de verdade, é cristão de verdade, ele é o melhor aluno da escola. Mas aquele que, sabe, viveu a vida na igreja, mas não entendeu o evangelho, é o pior aluno da escola. Porque tem um outro lado. Às vezes eu vejo umas coisas assim absurdas dentro do meio de adolescentes e crianças que foram criadas dentro de igreja, mas parece que eles não entenderam ainda o evangelho. E que eles, às vezes, usam o negócio de serem evangélicos ou de serem crentes, e eles têm uns jargões, umas coisas assim que parecem fariseus. Eu tive uma experiência maluca, uma experiência muito, muito assim, forte com um menino que era de uma escola que eu trabalhei como capelão, e esse menino, ele recebeu um nude, recebeu uma foto de uma menina da escola sem roupas no celular dele. E ele, com aquela capa de evangélico, de cristão, começou a mostrar a foto da menina. Olha aqui a pecadora. Pra quê? Sabe? Olha aqui a pecadora. Aí começou a mandar para os amigos. Olha, isso é pecadora que ela mandou para mim, não sei o quê, né? Sabe coisa de fariseu que botou a mulher adúltera no meio de todo mundo para apedrejar? Ah, não sei o quê. Rapaz, isso foi uma confusão tão grande que até o conselho tutelar foi bater na escola. Sabe? Foi uma confusão gigante. E eu conversei com ele, conversei com ela, ela acabou saindo da escola e ele ficou lá. E ele dizendo que não tinha culpa nenhuma, porque ele só está querendo alertar as pessoas. Entendeu? Assim. Então, a gente tem esses dois lados, sabe? Eu acho assim que aquele menino e aquela menina que cresceram na igreja com seus pais cristãos, mas que entenderam o evangelho, que entenderam o amor de Jesus, que entenderam o que é ser seguidor de Jesus Cristo, são os melhores alunos da escola. Sabe? Respeitam o professor, respeitam os colegas, não gostam de fazer bullying, não sei o quê. Mas tem os que não entenderam, são o que eu chamo de fariseuzinhos. Sabe? Que jogam as coisas assim, acusam, mas não vivem o verdadeiro amor assim, né? Mas, no geral, pastor Elias, o que eu vejo é que existe sim uma grande diferença positiva naqueles que cresceram dentro do evangelho. A maioria deles assim brilham mesmo assim. É muito interessante isso. Você até percebe no jeito de se comportar na sala de aula, como eles se comportam com os professores, nas suas responsabilidades e tudo mais, né? Então, é bem diferente mesmo. É diferente. Então, vale a pena, gente, vale a pena. Mas investir na juventude, nos seus filhos, com a palavra de Deus, mostrando o amor de Deus. E vamos orar que o Espírito Santo convença ele. Convença ele, né? Assim. Eu acho que, assim, você falou isso por último, agora eu estava com outra coisa na cabeça, mas você falou isso e eu pensei assim, a gente às vezes tem um engano de achar que porque a gente criou os nossos filhos na igreja, eles já são convertidos por tabela, né? Então, não é assim, né? Eles também têm que ter tem que lembrar que eles também precisam ter um encontro com Cristo. O encontro deles. Eu levei agora ele vai ter que ter um encontro dele com Jesus, né? Agora, sim, o senso de ética é muito forte. Por mais que ele não tenha o encontro com Jesus, mas eles gostam de pedir desculpas, eles gostam de pedir perdão. É um negócio... É engraçado. Eu acho que menino que é criado em igreja, ele chega assim, não, tio, me perdoe, perdão aí. É um negócio engraçado que os dois não sabem fazer isso. Não sabem fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito forte que eu vejo neles. Tá certo. Alguém quer fazer uma pergunta? Senão eu vou falar mais uma coisa aqui. Aí depois eu não falo mais.
Ah, aqui, o Breno, nessa reunião, tem vários líderes aqui da igreja, líderes de todo tipo, assim, de todo segmento, né? Aqui na igreja, líderes, professores estão aqui da igreja, né? Assim, como igreja, assim, o que você acha? Você acha que você tem uma coisa assim que você fala assim, ó, eu acho que a gente, como igreja, como líderes da igreja, a gente deveria, para que a gente conecte todas essas gerações, deveria fazer isso, isso e aquilo. Não sei se eu te peguei meio de calça curta aí, mas assim, o que você diria assim? Você tem uma coisa que você pensaria? Sim, tem algumas coisas práticas que eu tenho feito e que eu tenho visto outras pessoas fazerem e que de repente a gente pode, né, é, conversar sobre isso. Uma das coisas é fazer com que os jovens e adolescentes entendam que existem adultos prontos para escutá-los na igreja e aconselhá-los. Porque tem coisas que eles não conseguem falar para o papai nem para a mamãe, né? Então, se a juventude da igreja ela entende que existem adultos idôneos, honestos, que podem escutá-los para aconselhar, isso é uma maneira de conexão, porque eles querem falar. Muitas vezes eles não têm com quem falar. Isso, pastor Elias, é uma coisa que a médio e a longo prazo a gente vai percebendo a cultura disso se desenvolvendo dentro da igreja. Não é do dia para a noite. Então, disponibilizar adultos para que eles sejam pessoas que aconselhem os jovens, né? E tem essas conversas. E como é que a gente disponibiliza esses adultos? Muitas vezes a gente faz, por exemplo, um acampamento onde tem os pequenos grupos e tem um adulto lá no meio deles que vai conduzir o pequeno grupo, então eles já vão sentindo alguma empatia. Durante momentos assim da igreja mesmo, cultos de jovens, eu acho muito importante, porque eu acho muito engraçado isso. O jovem, quando não vai no culto do domingo, as lideranças fazem, cadê os jovens que não estão aqui com a gente? Né? Mas os adultos não vão para os cultos dos jovens, gente. Então a gente tem que fazer essa troca também. Né? E às vezes o culto de jovem é muito legal, é muito animado, sabe? Então essa proximidade assim que a gente vai tendo de servir os jovens também. Então está uma disponibilidade. Eu me lembro que algo me impactou muito quando eu era adolescente. Eu tinha 13 para 14 anos, eu estava muito ruim em matemática, eu estava chorando muito, com medo de ser reprovado e tal. E um adulto da igreja se disponibilizou, professor de matemática, a me dar aula de matemática. Então, assim, essas proximidades assim de servir ajuda muito, certo? E esse disponibilizar adultos para aconselhar. A outra coisa também é porque quem é líder de jovem, uma coisa muito legal que a gente tem feito, quem é líder de jovem, por exemplo, quem lidera classe de adolescente, ou quem lidera classe de adultos, ou, perdão, de jovens, ou quem está na liderança dos jovens, é muito importante você fazer. Eu sei que isso é um pouco trabalhoso, mas é muito eficaz. É você fazer relatórios para os pais desses jovens, desses adolescentes, sobre o que você está fazendo com eles, sobre o que é que está acontecendo na sala, sabe? Porque isso já vai criando laços e conexões, né? Então, assim, a gente, por exemplo, a cada 3 meses, eu trabalho com jovens e adolescentes, eu faço uma cartinha, não mando por e-mail, porque eu acho a cartinha mais pessoal, eu entrego na mão, né? E eu não falo mal dos jovens, não falo mal dos adolescentes, não falo nenhum ponto negativo, não. Eu escrevo o que é que a gente tem feito para os pais desses jovens e adolescentes saber o que está acontecendo, saber o que é que seus filhos estão aprendendo e tudo mais, né? Então, assim,
agora que na minha cabeça o que vem são essas duas ideias. É a gente deixar as pessoas disponíveis para umas servir às outras e que essa cultura vai acontecendo a médio e longo prazo, não é algo repentino. E todo mundo que trabalha com jovem e adolescente, com criança também, escrevam relatórios para os seus pais. Até aqueles que não são crentes, quando recebem um relatório desse, é muito legal, porque eles estão entendendo o que é que seus filhos estão aprendendo, o que é que está acontecendo. E isso vai criando, porque de repente o pai olha para o filho, olha aqui, sua professora lá da igreja falou isso de você, que legal, parabéns, tal, e tudo mais. Então, por hora agora, eu penso nessas duas atividades práticas, né, dessas atividades práticas. E naturalmente, né, eu acho muito interessante, por horas, por outras vezes, né, a gente fazer algumas atividades juntos. Às vezes tem um dia dos namorados, em que os jovens podem servir os seus papais e suas mamães. Então, alguns eventos de serviço de uns aos outros, né? E é isso, né? Eu acho que, por hora, eu pensei nessas coisas. Talvez, se até o final da live, que já está acabando, né, eu lembrar de outra coisa, eu falo. Mas, normalmente, a gente pode fazer isso, essas coisas. Muito bom, Breno. Eu assim, agradeço a Deus, assim, eu vejo aqui na igreja os pais são muito presentes. São. E os líderes aqui, muito bons. O Mauro faz um bom trabalho com os adolescentes, muito perto deles. Quem é o Mauro? Cadê O Mauro ele? é o que está com a letra A aqui, ó, Alexandre Mauro. É o líder dos adolescentes. Ele deve estar todo descabelado, por isso que ele não pôs. Bota descabelado nisso, Breno. Tá que depois que se ele puser o rosto aí, depois que você olhar, você vai assim, não, é melhor tirar mesmo. Melhor tirar a imagem. É nessa linha aí. Mas brincadeira da parte. Eles fazem um excelente trabalho, né? Assim, eles fazem um grande trabalho e tem sido com os jovens também, né? O Rafa tá se cuidando da juventude também, eu tô ajudando ele, acompanhando ele, para a gente dar um upgrade nos jovens. Mas uma coisa que eu tenho observado, eu vejo os pais se preparam, vão lá, preparam um lanche, né? Tem o Anderson, que você está vendo aí, onde está escrito Maria Eduarda, né? Sempre vai lá com o pessoal lá, prepara lanche para os meninos no final. É sempre muito bacana. Né? Ah, legal. Não, então tá tudo certo. E uma coisa bacana que eu acho também, assim, não é uma coisa dita, mas é uma coisa sentida aqui. Eu percebo que, assim, os filhos da gente são meio que os filhos de todos, entendeu? Então, Ai, que maravilha. Todo mundo. Então, eu acho isso muito bonito, né? Porque a gente cuida dos adolescentes, cuida dos jovens como se eles fossem filhos de todos nós. Não é perfeito, é óbvio, né? Mas eu sou muito feliz nesse sentido. Não, eu só ia falar, o que eu ia falar era exatamente isso, que o Maule, ele tem um grupo do WhatsApp só dos pais dos adolescentes. Muito legal mesmo, porque ali estão todos os pais dos adolescentes envolvidos na igreja, e ali ele passa sempre um relatório do que ele está fazendo, das coisas que está acontecendo, e a gente está sempre interagindo. Eu acho, assim, fantástico mesmo, muito bom. Tá tudo certo, tá tudo lindo e maravilhoso. O Maule, ele tá aí, ele sabe também, especialmente nessa fase aí dos adolescentes, que eles precisam também ter o momento só entre eles, que adulto não pode entrar, e que isso é saudável para a construção da personalidade, do caráter, das habilidades adolescentes, da sua autonomia. Tem momentos mesmo que eles não querem estar com os adultos, não querem estar assim na turminha deles, porque especialmente aqueles adolescentes que já entenderam que são amados pela sua família, agora eles estão numa fase de entender que eles podem ser amados pelos colegas. Então, por isso que às vezes eles precisam bem de tempo só para eles também, né? Uma vez eu escutei uma frase muito legal assim, quando um adolescente ele não é amado em casa, ele vai para a igreja para ser amado. Mas quando o adolescente não é amado em casa, ele vai para a igreja para ser amado.
E quando ele é amado em casa, ele vai para a igreja para dar amor, né? Então, assim, eles estão nessa fase de construir essa autonomia nos relacionamentos, assim. Então, e o Maule sabe disso, que tem momentos assim que também só ele que fica com a moçada, né, Maule? Deixa os pais fora e, Não, vez ou não. outra, coloca um relatório lá para a galerinha lá, os pais. Breno, os pais participam, Breno, é legal. Os pais da Batista é um negócio bem atípico. Ah, é? Que bom, Bem então. atípico, eu acho. Nós viemos de uma outra cidade, há uns 3 anos atrás, há 2 a gente está na Batista, e os pais participam, acompanham, se reúnem junto com os adolescentes, é um lugar bem legal que a gente tem. Então, os pais ficam na cozinha, os adolescentes ficam com a gente, tem pais que às vezes, né? É muito legal. Agora, o que você falou do tempo deles, tem que ter. Eles têm tempo lá para conversar, para discutir, para brigar, para se acertar. Tá certo. Tem que deixar o tempo deles. E o trabalho que a gente Exato. procura fazer não é sozinho, não. É sempre com os pais. Então, tem sempre pais envolvidos e tal. A ansiedade é que volta. Esse ano que já, para quem trabalha com adolescente, tá um saco ficar em casa sem dar umas duras nele, sem pegar no pé, sem brincar, né? Então, É desse jeito. mas é muito legal. O grupo de adolescentes é muito legal. É desse jeito. Que bom que tem pais que estão junto, né? Mas o Mauro sabe dividir o momento, né, Mauro? Quando eles querem ficar só eles mesmos e quando os pais entram e começam a compartilhar aí momentos juntos de atividades. Muito legal, muito bom mesmo. Isso é saudável. Ali embaixo, onde você está vendo Kathleen, ela é a esposa do Rafa, eles dois são os líderes de jovens. Eu acho que é a Kathleen que está ali, ou o Rafa, um dos dois, ou os dois, não sei. Mas eles estão... Sou eu. Oi, Kathleen. Oi, Kathleen. Oi. Então, eles estão aí no trabalho, a gente tem que reestruturar a juventude, né? Mas, Deus quiser, Amém. vai chegar, vai dar tudo certo. É isso. Vai acabar a quarentena. Nós vamos arrebentar. Os jovens já estão naquela idade de, né, querer ter o seu dinheiro autônomo, ter sua independência financeira, de procurar seu sucesso profissional. Então, o tempo que eles se dedicam à igreja é diferente dos adolescentes, o jeito deles se relacionarem é um pouco diferente, eu acho até mais desafiante do que com os adolescentes, né? Assim, porque É verdade. criar um grupo coeso que... Mas acontece, do jeito... Eles vão começar... Porque é o seguinte, parece-me que as fórmulas, se é que existem fórmulas para trabalho com crianças e trabalho com adolescentes, parece serem muito parecidas em todas as igrejas. A gente faz um evento legal, com não sei o quê, e eles vêm com jogos, faz uma música, tal, beleza. Agora, os jovens não. Os jovens, quem trabalha com jovens nas igrejas, eles precisam meio que identificar qual é seus interesses, seus horários mais disponíveis, não é, Kathleen? É meio que um quebra-cabeça. Depois, quando você estuda tudo isso, aí você monta uma coisa que tem a ver com o perfil da juventude da sua igreja. Tem igrejas que eu já fui que a reunião com a galera da juventude isso acontece uma vez por mês, né? Já tem igrejas que eu vejo que acontece em pequenos grupos, em casas. Então, isso depende do perfil de como os jovens são daquela igreja e que Deus lhe abençoe, Kathleen, nessa tarefa. Amém. Obrigada. Não, é bem complicado mesmo o desafio aí com eles, né? Porque, como você falou, né? Cada um tem seu jeitinho, então você tem que estudar cada um. Mas o meu esposo também, ele quebra bastante a cabeça em relação à palavra, ele quer uma coisa nova, assim, buscar novos desafios, então é bem complicado, assim, né? Cuidar deles, e nós também somos todos jovens, estamos pegando tudo, aprendendo junto com eles, né? Tudo junto, então Isso é ótimo. desafio para todo mundo. Porque assim, Kathleen, eu vejo assim em alguns lugares que eu ando e alguns ministérios que eu vejo, que, como eu falei antes, assim, parece que com criança e adolescente é só fazer aquilo que muitos fazem
mas com jovens não dá para copiar ou não dá para se inspirar em evento ou programação ou ministério de nenhum lugar. Porque cada um é um perfil diferente. Cada lugar parece que muda. É um jeito diferente. Exatamente. Eu acho que a Marta queria falar alguma coisa, Marta? Eu vim de uma igreja. Oi, Breno. Oi, Eu vim Marta. de uma igreja pequena e lá não tinha muita separação entre jovens e adolescentes porque era poucas pessoas. Uhum. E o meu esposo trabalhava muito com os adolescentes. E teve um tempo que a gente ficou responsável pelo Ministério de Casais. Igreja pequena, povo sem dinheiro e a gente querendo fazer alguma coisa legal para os casais. O que a gente fez várias vezes e que deu muito certo era, no dia do encontro de casais, a gente não contratava garçom, a gente pegava as pessoas da igreja mesmo para cozinhar e quem eram os nossos garçons eram os adolescentes. Eles adoraram, né? Nossa, mas vai dar bagunça. Não, era tudo muito bem conversado, muito bem cronometrado, tudo muito bem tratado. E tipo assim, e você precisava de ver que graça os adolescentes todos naquela pose séria, sabe? Conduzindo tudo ali, servindo todo mundo. Foi muito bacana. Porém, em contrapartida, eles sempre gostavam de ir num evento que tinha lá por perto de Belo Horizonte. E aí, em seguida, eles já começavam a trabalhar sobre isso. E aí, os casais entravam para ajudar. E aí, olha que legal. Eles precisavam eles produziam alguma coisa para vender, e aí, às vezes, lanche natural, por exemplo. Aí chegava perto de um casal e pedia peito de frango. Daqui a pouco ele chegava lá para te vender o lanche. Então, eles serviam de um lado e do outro a gente também contribuía com eles. Então, foi muito tempo que a gente fez isso e foi bem bacana. E meio que entrosava todo mundo. E Isso foi mesmo. muito bom. Funcionou bem. Isso mesmo. É isso mesmo. É o princípio do serviço, né? Sim. São dois princípios de conexão de juventude. É serviço e informação. Servir e informar. E pronto, vai dar tudo certo. Olha aí a Martinha, quem escondendo aí os talentos de vocês, tá vendo? Ó, pastor Elias, anota aí. A Marta é paraense, Breno. Ah, é de que cidade, Marta? Eu nasci em Tucuruí. Tucuruí. É no Porém, sul? essa igreja Tucuruí, norte, Pará. Ah, tô confundindo com Tucumã. Eu conheço Tucumã, no sul do Pará. Pois é, eu vim mas na verdade essa igreja da qual eu tô falando é de Minas. Eu saí do Pará, eu era adolescente. Passei minha adolescência, minha juventude em Minas. Resplendor. Ah, tá certo. Tá bom demais. Isso mesmo. Mais alguém, gente? Gostaria de partilhar aí? Bom, se mais ninguém... Eu sempre me lembro, Breno, da história que você contou lá na nossa igreja sobre a menina que você foi fazer a encenação. Você lembra disso? A menina que você foi fazer a encenação na escola, e aí você ficou com medo de fazer a apresentação, e seu pai foi lá e falou com você, e você foi lá e cantou a parte Santa Suia dela. Lembra disso? Foi o disco arranhado. Isso. Isso mesmo. A gente riu muito com aquilo, cara. Até hoje eu lembro daquilo. Alegra-te, Maria, Maria, Maria. Conta pra turma aí, Breno. Conta pro pessoal aí, em rápidas palavras, rapidinho. Eu acho, Elias, que você misturou as histórias. Será? O meu pai não estava nesse dia, não. Meu pai estava em outras histórias. Eu conto muita história, né? Acho que No misturou tudo na acampamento. cabeça. Aí, misturou tudo. Não, foi rapidinho. Eu estava no... eu fazia a quinta série, que hoje é equivalente ao 6º ano, né? Aí eu estudava num colégio católico. E esse colégio, todo mês de maio, fazia um mês para Maria. Então, faziam teatro, música e etc.
E naquele mês de maio, do que eu fazia a quinta série, sexto ano, eu fui convidado para fazer um teatro e eu ia ser o Anjo Gabriel. E eu ia anunciar que Maria estava esperando o Salvador, que ela foi concebida pelo Espírito Santo. E ensaiamos, eu e a menina, que era, o nome dela era Nayara, e a gente só tinha que fazer o seguinte, dublar uma música que tocava num disco de vinil, aqueles discos LP, né? E a, e a gente ensaiou várias vezes, e era muito legal naquela estudar e fazer um teatro, porque quando você estava na aula de matemática, daqui a pouco a irmã, a freira lá chegava, Breno Brilhante, por favor, você pode sair da sala para ensaiar, eu achava aquilo ótimo. Aí, aí eu ensaiei tudo direitinho, aí no dia da apresentação eu me vesti de branco, fiz as minhas asinhas, a coroinha, sabe, de Anjo Gabriel, e tinha Nayara lá e tudo. Aí no dia da apresentação, o auditório estava cheio de gente, todo mundo lá, família, todo mundo. E lotado. E quando começou a música dele dizia assim: Alegra-te, Maria, neste grande dia que o Senhor me envia para anunciar que Ele é abrigo, acolhedor e amigo, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aí a Maria respondia: não compreendo nada, estou perturbada, muito intrigada com tudo que agora ouvi, merece explicação, diga-me a razão, porque entrando deu-me esta saudação. Aí eu, ensaiando tudo isso, ensaiei tanto que eu decorei. Só que no dia da apresentação, quando eu saio da cortina, assim, morrendo de nervoso, o disco começa a tocar. Só que o disco estava arranhado. E para quem lembra do disco de vinil, quando ele estava arranhado, as palavras ficam pulando, repetindo, né? E eu comecei a cantar, né? A cantar não, a dublar. Alegra-te. Eu vi a personagem Maria na minha frente, aí eu. Alegra-te, Maria, 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 Maria. E o disco arranhado. E todo mundo na plateia começou a rir. Eu acho que eles estavam pensando que era uma comédia. Todo mundo começou a rir. Aí a agulha do disco pula e a música continua. Normal. Neste grande dia que aí eu fico aliviado, né? Finalmente, acho que só foi essa parte. Só que não foi. Teve outros lugares arranhados. O capeta foi lá e foi arranhar, sei lá. Neste dia que o Senhor me guia, me guia, me guia, me guia. E todo mundo começava a rir, velho. Rir. Aí, e eu nervoso. Aí chegou na hora de Maria dublar. E ela estava olhando para mim assim, ó. Nervosa. Se a parte dela ia estar arranhada também, né? Aí ela olhou para mim e fez: não compreendo nada, 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 nada. Arranhada também a parte dela. Gente, a plateia ria que parecia os Trapalhões. De tão rio que eles estavam. Aí eu fiquei nervoso e corri, chorando. Eu chorei. Olha, uma criança de... Eu tinha o quê, meu Deus do céu? 10, 11 anos de idade. Corri para dentro das cortinas. Nayara foi comigo também. E a gente ficou chorando lá dentro das cortinas, nervosos, porque todo mundo tinha rido da gente, né? Aí foi quando a freira lá, a freira Ana Lúcia, me lembro o nome dela, se aproximou da gente. Eu fiz: olha, não fiquem tristes, não. Foi muito bonito. Eu fiz: que mentirosa, claro que não foi bonito. Tá todo mundo rindo da gente. Aí ela disse assim: Breno, você ensaiou, Nayara, vocês ensaiaram a música toda. Fiz: não, a gente ensaiou, tal. Você sabe decorar das músicas? Fiz: eu sei, eu ensaiei tanto esse negócio que eu sei decorado. Aí a irmã fez: por que vocês não cantam ao vivo? Eu fiz: como é que é isso? Bené, que era um cara que estava lá, ele sabia tocar piano, ele toca piano e vocês cantam. Aí eu fiz: tá bom. Tomei coragem assim. Ela disse: não tenha vergonha dessas coisas não, Breno. Só tenha vergonha de pecar, o resto tá tudo certo. Aí eu fui, essa irmã era pentecostal, ela. Aí
Aí eu fui. Aí a irmã falou, gente, desculpa aí, teve um probleminha no disco, mas os meninos agora, Breno e a Nayara, eles vão cantar ao vivo. Aí meu coração ficou mais nervoso ainda, né? Aí eu peguei o microfone, aí o cara começou a tocar piano lá. Pam, 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 pam. E eu olhando pro chão assim, ó. Nervoso. E a multidão assim, a plateia se esperando. Daqui a pouco ele fazia pam, 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 pam. E eu. Aí ele de novo. Pam, 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 pam. Aí eu, bem tímido. Alegra-te, Maria, neste grande dia que o Senhor me envia para anunciar que dele é amigo, acolhedor e abrigo, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não sei o que houve comigo, que baixou um high school musical em mim, uma Broadway, que eu comecei a falar, gesticular e cantar bem, o negócio fluiu, sabe? Aí depois, alegra-te, Maria, nesse dia, vivi para anunciar que dele é a briga, acolhedor e amigo, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela foi, pulou. Não compreendo nada, estou perturbada. E ficou um show, velho. Aí quando terminou, todo mundo em pé aplaudindo. Aí depois daquele dia eu virei o popular da escola, né? Já era. Ai, mano, barato, eu quero divertido. Eu chorei da risada aquele dia, você contando isso lá. Mas foi muito legal. Bom, Breno, a gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Breno, a gente só tem a agradecer, cara, você por... Obrigada. Eu também agradeço, foi muito bom. Fala, Marta, pode falar. O Sérgio chegou, tá na hora de acabar. Então vamos, Sérgio, vamos embora. Tchau, Sérgio. Acabou o ensaio, Marta. Acabou o ensaio, Marta. Acabou o ensaio. Quando o Serginho chega no ensaio atrasado do coral, e todo mundo fala, já acabou. O Serginho chegou, tá acabando. Coitado, Sérgio. Tadinho. Foi defenestrado da equipe do louvor, coitado. Não consegue. Dó. Ele trabalha com farmácia, né? Então chega até. Tá bom. Breno, muito obrigado, viu? Muito bom ter você com a gente aqui. Né? Valeu, Breno. Eu acho que cada vez que a gente se reúne e conversa aqui, a gente sempre aprende mais alguma coisa. A gente sempre um pouco mais daquilo que, né, que Deus vai nos dando, né? São os presentes, né, que Deus vai nos dando. Então a gente fica muito grato, cara. Muito obrigado pela sua presença. Muito legal mesmo ter você com a gente. Obrigado ao pessoal da igreja. Valeu, gente. Entendeu o nosso chamado aqui para a gente estar junto. Muito obrigado, gente. Foi muito bom. Quer fazer as suas considerações finais aí, Breno? Eu amo o Paraná, já fui aí várias vezes, conheço Curitiba, conheço Guarapuava, conheço Reserva, conheço esse povo maravilhoso e que Deus abençoe vocês aí. Amém. E é isso. Amém. E pinhão, você gosta de pinhão? Comi pinhão. Que beleza, né? Que beleza, né? E Pastor gostei Elias muito. adora. Pergunta para Pastor ele. Elias adora, Pastor Elias. É muito bom, pinhão. O Elias... Desligando em 3, 2, 1. Aí farofa também é muito bom. Ele ama. Farofa de pinhão. Nossa! Farofa de pinhão, aí sim. Poderia ser pior juntar. Eu gosto, tá, gente? É bom, é bom. Eu já fiz farofa de pinhão, fica muito É uma bom. delícia, eu já comi também. Nós vamos fazer uma oração para a gente encerrar, né? E nos vemos de novo no domingo, no culto, né? Então, que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir ao Breno mesmo que ore, Breno, pela gente aí, ore por nossa igreja. Deus nos abençoe. Valeu mesmo. Mais uma vez, muito obrigado, viu, de você estar com a gente aí, dispor aí do seu tempo para compartilhar um pouco com a gente aqui. Espero que um dia a gente consiga ter você pessoalmente aqui num encontro especial aqui com a gente aqui na nossa igreja. Vai Vamos acontecer. fazer um acampamento aí de adolescentes, jovens. Beleza! Uhul! Então vamos orar. Deus, a gente tem um privilégio muito grande de entendermos que a família, a tua família, é muito maior do que imaginamos. A gente vê aqui, nesse momento aqui de internet, filhos teus do Paraná, do Pará, São Paulo, Paraíba,
e muitos outros estados aqui reunidos num só propósito, de crescermos mais. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer por esse privilégio e também te pedir que o Senhor continue abençoando essa igreja. O pastor Elias, todos que estão aí, sua esposa, seu filho, todos os casais e jovens, adolescentes e crianças dessa igreja, que eles possam testemunhar um crescimento. Tanto crescimento espiritual, como crescimento de número de pessoas que conhecerão a verdade. Abençoa as gerações, que elas possam estar cada vez mais conectadas, uma escutando e falando para as outras, e a outra sendo presente. Te amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.